Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Este salmo diz uma verdade. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Tudo é de Deus. Tudo está submetido a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que é obra das mãos de Deus está submetido a Ele. E quando nós cantamos o salmo, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, nós estamos fazendo uma proclamação. E deveríamos fazer essa proclamação a cada instante. Principalmente quando nós vemos algumas coisas que parece que Deus não estava ali. Principalmente quando nós estamos num momento em que é um desafio achar os traços de Deus naquela situação, naquele fato, naquela circunstância. Mas é uma profissão de fé que nós precisamos fazer. Ao Senhor pertence a terra e o que Ele encerra. Tudo o que Deus criou é dele, pertence a Ele. É muito fácil falar isso para obras da criação de Deus que não têm inteligência. Por exemplo, os animais, que não pensam. Os animais seguem o seu ritmo, seguem o seu instinto, o instinto que Deus colocou neles. É muito fácil, por exemplo, falar de uma planta.
que segue o seu ritmo. Como é bonito de ver, às vezes, principalmente no inverno, em lugares muito frios, quando a gente se depara com árvores que caem todas as suas folhas, parece que morreram. Aí, logo depois vem a primavera, parece que a vida volta, aí depois as folhas vão dando seus frutos, aí vai chegando o verão, aí depois já vai entrando no outono, as folhas vão ficando já amareladas, e já vai entrando o inverno e as folhas já vão caindo. A criação de Deus, que não tem inteligência, é muito fácil dizer isso aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra. Os animais que seguem o seu instinto, as plantas, o clima, tudo é muito fácil, porque segue o seu ritmo, e nós, conhecedores desses ritmos, vamos saber que se eu ficar de frente com o leão e o leão estiver fome, eu estou em grande risco de vida. Então, se o leão estiver com grades entre eu e ele, é muito mais fácil. Mas se não existir essas grades, porque eu sei o que o leão é capaz, eu sei o que um cachorro é capaz, eu sei o que um gatinho é capaz, eu sei que aquela árvore que está ali no fundo, olha como ela está bonita, frondosa, daqui a pouco nós estaremos entrando na primavera, daqui a pouco o verão e os frutos virão para aquela árvore. Mas quem viu essa árvore há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, não diria que é a mesma árvore, porque segue o seu ciclo. Mas engraçado que na primeira leitura da carta que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Coríntios, vai terminar de uma forma: mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Depois vem o Salmo e diz isso que nós acabamos de ouvir. Mas o salmista vai dizer da criação de Deus, a terra e tudo que ela encerra, mas Paulo ousa dizer de mim e de você. Como eu estou dizendo, é muito fácil dizer das coisas que não têm inteligência, que realmente segue o seu ciclo, e o ciclo que Deus o quis, que Deus escolheu para eles, mas Deus não deu a eles o que Deus deu para nós: a inteligência, a liberdade, a vontade, a capacidade de escolher, a capacidade de ir, escolher pelo mal, ou de ir escolher pelo bem. Deus nos deu a capacidade de escolher, inclusive de não querer ser dele. Mas São Paulo vai nos afirmar hoje: vós sois de Cristo. Pensa agora naquela situação ou naquela pessoa que você pode até pensar: mas como uma pessoa é tão ruim assim? Mas como que uma pessoa é capaz, sendo ela a imagem e semelhança de Deus, sendo ela, como Paulo está dizendo, ela também é de Cristo, como essa pessoa é capaz de fazer tamanha maldade? Como que a pessoa é capaz? E eu não estou dizendo também somente de grandes maldades, não. Mas aquelas maldades do dia a dia que nós vamos praticando. Se nós somos de Deus, como o salmista vai dizer que a terra é de Deus, e Paulo ousa dizer que nós somos de Cristo, e aqui Paulo está dizendo de quem pertencemos. Paulo está dizendo a quem pertencemos. Paulo não está dizendo somente que Deus nos ganhou, não. Paulo não está dizendo aqui que é uma escolha ser ou não ser de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, volta um pouquinho antes, leio para vocês: portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem nenhum. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vocês podem escolher todas essas coisas, mas vocês não são capazes de escolher a quem vocês pertencem. Olha que coisa interessante.
Paulo está trazendo que nós podemos escolher tudo que vai ser nosso, mas nós não podemos escolher de quem somos, porque isso Deus já fez. Você pode escolher, como Paulo está dizendo, vida e morte, você pode até escolher tirar a tua vida, mas você não pode escolher a quem você pertence. E não é somente o batismo que nos faz pertença de Deus, não. É o ato de existir. Se você existe e você não é um animal, nem uma árvore, e eu espero que você não esteja abraçando a árvore por aí afora, para pegar a energia dela. E eu espero que você não tenha também já se apaixonado tanto pelo seu bicho de estimação, que na verdade aí vão falar, olha, ele parece com um dono. É mentira. É o dono que começa a parecer com um bicho de estimação. E começa, infelizmente, a ter os mesmos hábitos. Daqui a pouco está levantando a perninha para fazer as necessidades. Paulo está dizendo, nós podemos escolher tudo que nos pertence. Nós podemos fazer todas as escolhas possíveis e imagináveis. Mas nós não podemos fazer uma escolha. A quem eu pertenço? Porque a quem eu pertenço, isso Deus escolheu por mim. Por isso que ele está dizendo, não colocar a glória em nada, nem a ele diz, nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefas, nem o mundo, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, porque o presente você escolhe, e o que você escolhe hoje vai ser consequência no teu futuro. Então, o que você estiver plantando hoje, você também pode escolher o que vai ser quando crescer. Tudo é vosso, diz Paulo. Tudo. O que você quer ser, você escolhe. Mas a quem você pertence, você não escolhe. Isso deveria ser uma grande graça para nós. Isso deveria ser um grande motivo de louvor para nós. Porque só Deus diz quem realmente eu sou. Só Deus diz o que realmente eu tenho. Só Deus me afirma naquilo que eu sou, imagem e semelhança dele. Porque, volto a dizer, nós também, como a árvore, como os cachorros que estão correndo por aí, que eles gostam desses momentos. Os cachorros que visitam as chácaras, a nossa chácara de Santa Cruz, também são peregrinos como vocês. Eles vêm visitar e vêm de monte às vezes, né? Então sempre por aí, e quando tem missa é uma maravilha, e se eu faço silêncio, eles gostam sempre de também interagir, daqui a pouco eles latem e fazem essas coisas todas, mas eles também são de Deus, mas eles seguem os instintos, e Deus não deu a inteligência de escolher, Deus não deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal, Deus não deu a capacidade de deles escolherem pela vida e pela morte, Deus deu a você, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus deu a você a capacidade de escolher tudo. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, porque tudo você pode escolher. Mas a quem você pertence, você não pode escolher. E ele está dizendo a quem pertencemos. Ele está dizendo a quem pertencemos. Só que aqui ele coloca o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira santidade. Se eu pertenço a Deus e não escolho por Ele, eu vou ser a pessoa mais frustrada do mundo. Se eu pertenço a Deus, eu pertencendo a Deus, eu escolho por qualquer outra coisa, eu não serei feliz. Hoje todo mundo dá dica para você ser feliz. Basta você ir nessas livrarias de autoajuda, você vai encontrar 10 passos para ser feliz, 10 passos para construir não sei o quê, 25 milhões de passos para que você seja alguém. Você escolhe, tem lá tudo escritinho. Todo mundo dá dica, mas todo mundo, ou a grande maioria, não posso generalizar, ou a grande maioria esquece de dizer qual que é o primeiro passo. Vá para quem você pertence. E você pertence a Deus. Esse é o primeiro passo. Direcione o teu primeiro passo para Deus,
porque você pertence a Ele. E todas as outras escolhas que você for fazer, como Paulo está dizendo, vão seguir aquilo que você é. Você é pertença de Deus. Só que aí, não é fácil isso. Não é simples, porque nós temos propostas e mais propostas que vêm de tudo quanto é lado. E muitas propostas que são verdadeiros lobos vêm disfarçados de cordeiros. Muitas propostas que querem nos levar à morte vêm disfarçadas de prazeres. Muitas propostas que querem nos escravizar vêm como propostas de facilidades. Muitas propostas. Então não é fácil seguir para quem nós pertencemos. Por isso que Paulo diz, eu posso escolher tudo, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Porque eu sou livre, Deus me constituiu livre. Deus não me obrigou a ser padre. Deus me chamou a ser padre. Deus não te obrigou a casar. Deus não te obrigou a ser da Canção Nova. Deus não te obriga a nada. Você escolhe através do chamado que Ele faz. Mas Ele espera a tua resposta. Vamos dar o maior de todos os exemplos de alguém que foi livre e responder. A Virgem Maria, por exemplo, quando o anjo apareceu a ela e disse que ela iria conceber, ia ser mãe do Filho de Deus, toda aquela coisa que nós já conhecemos, mas ela também teve que responder: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela escolheu dar o passo em direção a quem ela pertencia, e ela pertence a Deus, como eu pertenço a Deus, como você pertence a Deus. E pior ainda, você pode estar muito distante dele, mas o melhor ainda é que por mais que você esteja distante, você pode voltar hoje, se você quiser. E a própria liturgia vai nos dar o que nós precisamos fazer para seguir esse caminho. Não para construir a felicidade, não para que sejamos pessoas realizadas, mas para que sejamos pessoas que seguimos aquele a quem pertencemos. O Evangelho de hoje. Jesus está pregando o Evangelho, está falando do reino, e de repente vai dizer aqui, estava à margem do lago de Genezaré, e uma multidão apertava. Imagina, as pessoas se admiravam com as palavras daquele homem. As pessoas tinham visto alguns milagres que ele tinha começado a fazer, porque nós estamos no começo do Evangelho de São Lucas. As pessoas tinham visto alguns milagres que aquele homem tinha feito. As pessoas ouviam o que ele dizia, e no Evangelho de ontem e antes de ontem, as pessoas se admiravam porque Jesus falava com autoridade. As pessoas se admiravam porque viam em Jesus alguém que falava como ninguém tinha falado, que via Jesus fazer alguma coisa que ninguém tinha feito, e por isso que as pessoas se aproximavam de Jesus, porque estavam extremamente direcionadas a quem elas pertenciam. A força de Jesus as atraía a Ele. A força de Jesus atraía estas pessoas que eram dele, porque Ele é Deus, a Ele, atraía a Ele. E por isso que essas pessoas, que não sabemos o histórico delas, não conta aqui a história de salvação delas, só encontra que elas neste momento se encontraram com Jesus. Neste momento, essas pessoas se sentem atraídas, elas dão o primeiro passo em direção àquele a quem elas pertenciam. E aí o que acontece? Jesus começa a se ver num aperto, né? Porque as pessoas queriam chegar perto, queriam tocar em Jesus, e Jesus pega e sobe na barca de São Pedro. Aqui essa imagem que a igreja faz, é que essa barca é a própria igreja.
Mas aqui eu quero não trocar, mas aqui eu quero dar um sentido para aquilo que nós estamos falando. A barca de São Pedro é a igreja. E Jesus sobe, porque é de lá que ele governa a igreja. Mas aqui eu quero dizer uma coisa. Esse barco é a primeira coisa para que nós possamos dar o primeiro passo em direção àquele que nós pertencemos. Pedro deixou Jesus subir no barco dele. Vai dizer, subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, para poder falar para todos. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. É preciso deixar. Se você quer dar o primeiro passo em direção àquele que você pertence, porque você pode escolher tudo na sua vida, inclusive cair no buraco ou tirar a tua própria vida. Você pode escolher isso. Mas se você não quer escolher isso, se você quer escolher direcionar a sua vida para aquele que você pertence, que é Jesus, a primeira coisa é fazer o que Pedro fez. Deixa ele entrar no barco do teu coração. E deixa lá, no barco do teu coração, ele te ensinar. Porque, gente, como nós damos cabeçada por aí. Como nós nos perdemos diante de tantas coisas. Como nós nos perdemos diante de tantas propostas, como eu estou dizendo. E muitas vezes essas propostas nos fazem até mesmo se assemelhar com o nosso bichinho de estimação, porque nós vamos perdendo a nossa identidade. Nós vamos perdendo o nosso jeito, nós vamos perdendo aquilo que somos. E a primeira coisa para nós voltarmos a ser o que devemos ser, ou seja, pertença de Deus. Nem o diabo pode ser seu dono. Nem o diabo. Você pode até querer entregar a tua alma para o diabo, mas o diabo nunca toma posse da tua alma, porque ele não pode. Ele pode manipular você se você entregar o poder da sua vida nas mãos dele, mas a tua vida você não pode entregar, porque o que é de Deus, o diabo não tira, o diabo não rouba. Você é de Deus. E a primeira coisa para que você possa se direcionar a Jesus, porque você é pertença de Jesus, é deixar ele entrar no barco do teu coração. E de lá, começar a te ensinar. De lá, começar a reger a tua vida. De lá, deixar ele ser o comandante. O almirante, porque nós estamos falando de um barco. Deixa Jesus ser o almirante do barco do seu coração. Porque se você não deixa Jesus ser o almirante, com certeza, outras coisas serão. O que é que rege a tua vida? Ou quem comanda a tua vida? Ou quem direciona a tua vida? Se você é de Deus, direcione-se a Ele, deixando que Ele entre na tua vida. Mas padre, como é que eu vou deixar que Jesus entre na minha vida? O livro do Apocalipse é muito claro dizendo que o Cordeiro está à porta e bate. E se abrires a porta, cearemos juntos. Jesus quer somente um espaçozinho para Ele ser Senhor na tua vida. Porque Ele vai ser o que Ele já é. Só que muitas vezes nós proibimos. Muitas vezes até deixamos, e eu falo agora para pessoas que às vezes está até no ambiente católico, até está nas pastorais, até podemos ser nós padres. Sim, estamos, Jesus está lá sentado no trono, mas Ele não manda em nada, porque quem manda em tudo somos nós. E Ele não quer apenas entrar, Ele quer entrar, sentar e te ensinar. Deixa Jesus entrar na tua vida hoje. Dá uma chance para Ele. Uma só. E eu posso te garantir que a tua vida não será mais a mesma. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma. Não porque Ele vai fazer um estardalhaço, mas porque Ele vai colocar tudo em ordem do estardalhaço que você e todas as suas escolhas fizeram.
Ele quer entrar para colocar em ordem as bagunças que nós mesmos fizemos. Essa é a primeira coisa. Deixar Jesus entrar, subir no barco do nosso coração e de lá nos ensinar o que é que eu posso aprender com Deus. A ser eu mesmo. Porque é Ele que tem a receita. Porque é Ele que te criou. Nem você sabe qual a receita que Deus usou em você. Será que o bolo sabe? Fazer uma comparação doida. Será que o bolo sabe os ingredientes que a dona de casa usou para fazer aquele bolo? Não sabe. Você não sabe os ingredientes que Deus usou para fazer você? Só o verdadeiro cozinheiro, falando dessa maneira, sabe o que pôs naquela receita. Só Deus sabe o que Ele pôs para fazer você, porque você é a obra das mãos dEle. Então deixa Ele entrar na tua vida, e de lá, da tua vida, de lá de dentro, ensinar como que você tem que ser você mesmo. A segunda coisa, Pedro continua nos ensinando no Evangelho. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Você pode estar cansado de tentar. Você pode estar cansado de buscar ser feliz, de buscar ser melhor. Você pode estar cansado de querer ser alguém neste mundo. Você pode ter tentado já inúmeras vezes, como Pedro mesmo diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira. E quem era Jesus? Jesus era um carpinteiro que estava ensinando um pescador a pescar. Mas o que nós podemos aprender para dar este passo em direção àquele que nós pertencemos? Porque só quando eu me direciono a Ele, eu sei quem eu sou e eu vou ser feliz. É o que Pedro diz: eu já estou cansado, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Não é lançar de qualquer forma, é perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? Aqui a gente entra num contexto muito bonito. Todos nós aqui, que somos obras das mãos de Deus, viemos para este mundo com uma missão. E qual é a nossa missão? Só Deus sabe, porque foi Ele que nos enviou. Você não sabe para que veio neste mundo. Você não sabe qual é a real missão que você tem neste mundo. Como eu disse no começo da missa, o Tiago Antunes, que era um dos nossos irmãos de comunidade, seminarista, queria ser padre. Mas a missão dele não era ser padre. A missão dele era ser santo. E Deus o colheu até mesmo antes de ser padre. Há mais ou menos 6 anos atrás, um outro seminarista também da comunidade Canção Nova sofreu um acidente, o Aislan. A missão dele não era ser padre, porque ele não foi. A missão dele era muito maior, era ser santo. Ele morreu também. Qual é a tua missão? Não se canse. Apenas pergunte para Jesus. Se você deixar Ele entrar na tua barca, na barca do teu coração, pergunte para Ele: o que é que o Senhor quer de mim? Porque aí nós vamos responder como Pedro: eu estou cansado, eu já lá fiz a noite inteira pescando, não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Às vezes nós temos muitos projetos pessoais que só nos trazem tristezas.
E achamos ainda que a missão, não, a tua missão não é apenas esse teu projeto. A tua missão é ser santo neste mundo. Daqui a pouco nós vamos ter uma santa que em muitos momentos não pôde nem falar o nome de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada em breve. Lá em Calcutá, fazendo tudo o que ela fazia, era uma irmã, era uma religiosa, e muitas vezes, por causa de um contexto religioso que perseguiam os cristãos, muitas vezes ela nem podia falar o nome de Jesus. Mas ela não precisava falar, porque a vida dela falava. Porque ela sabia muito bem a quem ela pertencia. E mesmo sem dizer a quem ela pertencia, a vida dela dizia a quem ela pertencia. Será que a minha vida diz a quem eu pertenço? Só dirá se eu estiver me direcionando a Ele. A tua vida só vai dizer a quem você pertence se você estiver se direcionando a Ele. Aquele ditado antigo: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E o ditado é muito claro: diga-me com quem você anda. Não diz, diga-me de quem você pertence, porque até mesmo o ditado popular sabe de quem nós pertencemos. Nós somos pertenças de Deus. Então, será que a minha vida, será que a tua vida prova de quem nós somos? Em atenção à tua palavra, Senhor, lançarei as redes. E a palavra diz: eles pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando já, que tiveram que pedir ajuda, tiveram que pedir outras pessoas para virem ajudar, porque os frutos eram grandes demais. Quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, quando nós deixamos-nos ser ensinados por Deus lá dentro, porque Deus fala lá de dentro, Deus não fala de fora. Deus não é um ditador que dita normas, não, Deus fala no coração, ao coração. E lá de dentro vem aquela palavra irresistível aos nossos ouvidos, que nós não conseguimos dizer não. Como Pedro disse: Senhor, nós já cansamos, nós já pescamos a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, porque o Senhor tem a receita de quem eu sou, eu vou lançar as redes. Não tenha medo de colocar a tua vida nas mãos de Deus, porque só Ele tem a receita de quem realmente você é. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última. Jesus então disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Que coisa linda. Jesus sobe na barca de Pedro. Jesus lança a palavra a Pedro, que para ele é irresistível, porque o ensinamento de Jesus é um ensinamento com autoridade. E Pedro diz: Senhor, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E a terceira coisa que Jesus diz: te farei pescador de homens. Pedro era pescador. Jesus não ignorou a história de Pedro. Jesus não ignorou os dons de Pedro. Jesus não lançou mão daquilo que inclusive as escolhas de Pedro o tinham feito. Não foi a escolha de Deus que Pedro fosse pescador, não. Pedro escolheu ser pescador, mas quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, quando nos deixamos nos ensinar por Jesus, Ele pega tudo isso que é a minha história, que é a tua história, e transforma ela sem jogar nada fora. Ele não quer jogar nada do que você fez fora, mas Ele é o único que tem poder de transformar
tudo que você fez com a tua história. Pedro era pescador, mas era pescador de peixes. Deus fez de Pedro um pescador de homens. O que Deus quer fazer de você? Eu não sei. O que eu sei é que Ele não quer tirar nada da tua história. Até mesmo aquele fato, aquela situação que nós queremos esquecer. Quantas ocasiões nós quereríamos jogar fora da nossa história? Deus até isso Ele transforma se você deixar. Quantas coisas ruins inclusive nós fizemos. Até mesmo os nossos próprios pecados. Quantos de nós aqui poderíamos dizer, quantas coisas ruins nós fizemos? Quantas coisas ruins nós escolhemos? Mas como a Pedro, Jesus quer fazer hoje comigo e com você. Pegar tudo isso e transformar em caminho de santidade. Que caminho de santidade é esse, Padre? Dar o passo em direção àquele que a gente pertence. Dar um passo em direção àquele que a gente pertence. E cada passo que eu dou em direção àquele que eu pertenço, todas as escolhas erradas que eu vou fazendo ao longo da minha vida vão se transformando em matéria-prima para a minha santidade e a santidade de tantas outras pessoas. Quantas pessoas, às vezes, que podem ter sido drogadas, dependentes químicas, e que ao encontrar-se com Jesus, se transformam em verdadeiros batalhadores para que muitos possam sair do caminho errado das drogas. Quantas prostitutas e prostitutos que quando se encontram com aquele a quem eles pertencem, se transformam em verdadeiros lutadores contra a prostituição. Quantas mães que praticaram abortos e que ao encontrar-se com aquele a quem elas pertencem, se transformam em verdadeiras defensoras da vida. Porque Deus não ignora as escolhas que nós fizemos. Porque as escolhas que nós fizemos estão feitas. Mas quando Ele entra no barco da minha história, quando Ele me ensina lá do barco da minha história, Ele começa a transformar a minha história e me faz um novo homem. O novo homem que sou eu. O novo homem que é você. A nova mulher que é você. Por quê? Ninguém se glorie em homem algum. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, tudo isso é vosso. O presente, o futuro, tudo isso vocês podem escolher. Mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Você é de Deus. Mesmo que as tuas escolhas não condigam com isso. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus subir no barco do teu coração. E de lá, fazer de você o milagre da multiplicação das pescas. Mas diga, Senhor, eu estou cansado de tentar. Mas em atenção à tua palavra, porque o Senhor tem a receita de quem eu sou, eu vou lançar as minhas redes. E Deus fará de você o que realmente você é chamado a ser. Pertença de Deus. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. E primeiramente agradeça. Você é de Deus. Que graça é essa, Senhor? Que graça é essa do Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo,
querer que eu seja pertença dele. Meu Deus, muito obrigado por essa graça. Agradeça. Você é de Deus. Nem o diabo, nem as escolhas que você fizer, nem você mesmo poderá mudar isso. Você é de Deus. Você pode escolher tudo daqui para frente. Até o que você vai ser quando crescer. Só tem uma coisa que você não escolhe: a quem você pertence. E esta foi selada com o sangue derramado da cruz. Você é de Deus. Levante seus braços e vá soltando a sua voz na linguagem do Espírito, agradecendo isso. Isso, vá soltando a sua voz. Deixa Deus agora rezar em você, porque você é pertença de Deus. E nessa oração, professando que você é de Deus, deixa que tudo aquilo que queria tomar posse de você seja jogado fora. Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus, minha irmã. Não importa o caminho que você esteja, não importa onde você está neste momento, você é de Deus. Não importa o buraco que você está, não importa a situação, nem a condição que você se encontra, você é de Deus. Erga os seus braços e solta a sua voz agradecendo a Deus por essa graça que Ele nos deu. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Filho do céu, filho do céu. Você sabe, cante. Seu amor me faz dizer, sou filho do céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!